Boa noite. Eu gostaria de iniciar esse culto orando alguns versículos de Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me escutou quando eu clamei por socorro. Me tirou de um charco, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Pôs um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes nem os afeiçoados à mentira. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.
Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que tu nos dá para estarmos honrando e glorificando o seu nome. Obrigada, Pai, pela sua misericórdia para conosco. Obrigada, Deus, pela tua santa palavra. Dai a nós o discernimento, pois ela é perfeita e agradável. Obrigada, Deus, por tanto amor. E peço a ti, ó Pai, clareia a nossa mente, os nossos olhos, adoce, Pai, a nossa boca, para que tudo que nós fizer e falar seja para te agradar. E te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Pois é, boa tarde a todos. Estamos aqui para falar um pouco a respeito da situação, né? Situação atual também. Lembrando da nossa igreja, o pessoal, a gente sente saudade porque não podemos no momento ainda se reunir, né? E também continuamos fazendo a nossa parte, levando carinho ao pessoal e também a respeito da continuação que a gente vê ainda, a necessidade da cesta básica, porque tem muita gente ainda sem trabalho e isso é um gesto de amor que nós temos que ter a respeito com as pessoas. A gente podendo, até o fim do ano, distribuir cesta, eu acho que é muito legal. E nós aqui, como graças a Deus, Deus tem ajudado nós no IPI da Cachoeira e também os nossos irmãos têm colaborado. Eu acho que é muito bom ainda a gente podendo continuar distribuindo a cesta básica. E eu vejo que as coisas estão andando, né? Nossa igreja não podemos se encontrar, mas via online estamos se encontrando e é muito bom. E obrigado a todos, agradecemos e vamos continuar pedindo a Deus por todas as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, e de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos,
palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Todos nós temos diferenças, mas elas não precisam terminar em brigas. É sobre isso que vamos tratar na série Reconciliação, Tempo de Resolver Conflitos. Como o Evangelho de Cristo torna possível viver em paz uns com os outros. Essa é a nossa série de novembro. Não perca! Oi pessoal, nós estamos trabalhando esse mês sobre como resolver conflitos e o tema de hoje é sobre política, aproveitando que nós estamos em meio a um pleito eleitoral. A política é um assunto que costuma promover briga entre as pessoas e muitas vezes quebra relacionamentos. Mas eu quero te dizer que não precisa ser assim. Hoje eu gostaria de ver com você um texto do livro de Marcos que mostra como Jesus lidou com a questão política do seu tempo. Eu creio que ele nos dá uma excelente base a partir da qual nós podemos conversar sobre política ao invés de brigar por causa dela. E eu convido vocês a me acompanhar na leitura do texto de Marcos 12, 13 a 17. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Qual é a preferência política de Jesus? Na verdade, esse é o pano de fundo dessa passagem. O que os questionadores de Jesus estão fazendo aqui é trazer uma particular questão política que era polêmica no tempo de Jesus, a fim de colocar Jesus numa saia justa. Percebam o seguinte: fariseus e herodianos, que eram aqueles que questionavam Jesus, eles eram opostos politicamente, porque os herodianos eram apoiadores do Império Romano e os fariseus não. O ponto aqui é que eles estão pressionando Jesus para que ele diga: afinal, Jesus, qual é o teu lado político? E o tempo que nós vivemos hoje, eu conheço pessoas que afirmam categoricamente que nós temos que ficar como cristão de um ou de um outro lado da política. Assim, os que compreendem a vida política um pouco mais à direita, elas afirmam que o cristão tem que ser de direita devido à agenda moral que eles propõem. Já os que compreendem a política mais à esquerda vão afirmar que o cristão deve ser de esquerda por causa da agenda da justiça social. Eu creio, para nós realmente aprendermos a lidar com esse impasse, nós precisamos analisar como Jesus respondeu à questão levantada pelos fariseus e pelos herodianos. Então nós vamos ver dois momentos dessa passagem. Primeiro é perceber a armadilha política na pergunta feita a Jesus. E o segundo momento é a resposta surpreendente de Jesus. Eu creio que, analisando essas situações, nós vamos poder lidar com a política de uma maneira muito mais saudável. Vamos conhecer
conhecer um pouco do pano de fundo para saber o que está sendo perguntado aqui para Jesus. Perceba o seguinte, por que Jesus pediu um denário? Havia muitos impostos naquela época, mas havia um imposto específico, que era uma taxa anual de um denário. Essa taxa não era tão grande, equivalia mais ou menos a um dia de trabalho, mas ela era uma taxa simbólica. Ela indicava que você pagava o imposto pelo privilégio de servir a César. Então, assim, quando esse imposto foi instituído, mais ou menos 25 anos antes dessa conversa de Jesus, houve uma revolta armada. Um homem chamado Judas o Galileu, ele conclamou o povo a não pagar esse imposto e ele invadiu o templo, expulsou os gentios e ficou lá propagando uma revolução. E, inclusive, ele disse algo assim, agora nós iremos deixar Deus ser nosso rei e não César. Nós iremos trazer o reino de Deus e nos livrar da injustiça e da opressão. Você se dá conta do que está acontecendo? A mensagem de Jesus era, sem dúvida, a vinda do reino de Deus. E ele, inclusive, havia pouco tempo antes, que nós vemos na passagem anterior, ele havia ido ao templo e feito um tipo de purificação. Ele havia expulsado os vendilhões do templo e ele propagava o reino de Deus. Então ele estava diante de uma situação extremamente complicada. E qual é a armadilha que está sendo imposto ali? Se por um lado ele diz assim, não pague o imposto, o que os seus acusadores vão dizer, olha, ele está incitando uma revolução armada. Então, isso já tinha acontecido antes, então eles iam chamar as autoridades para prendê-lo. Mas se ele dissesse, sim, pague o imposto, tem que pagar esse imposto, o que ia acontecer? Ele ia perder a credibilidade diante do povo, diante das pessoas ali, porque ele estaria dizendo que ele era conivente com César e não com o reino de Deus. Olha só que coisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, quando Jesus fala do reino de Deus, ele fala realmente de algo político, ele fala de uma transformação da sociedade. O que acontece é que quando nós, nesse nosso mundo ocidental, ouvimos a palavra reino de Deus, é muito provável que muitos associem isso com Deus vindo morar no nosso coração e trazendo paz interior. Gente, mas esse tipo de concepção, ele só veio no século XVIII com o iluminismo. Antes, isso não era assim. E no tempo de Jesus, não era assim. Quando Jesus invocava o reino de Deus, citando inclusive profetas do Antigo Testamento, ele não falava sobre paz interior, ele falava assim, que Deus iria tratar com a pobreza real, com a injustiça real, com a opressão real, com tudo que estava acontecendo e que não era bom para ninguém, não era bom para o povo. E isso é que Jesus invocava. Por exemplo, Lucas 4, ele diz que, citando Isaías, ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então perceba, Jesus estava trazendo uma revolução, estava trazendo uma mudança, mas não do jeito que as pessoas esperavam. E isso estava realmente incomodando as pessoas. Então, se ele dissesse sim, pague o imposto, ele ia perder a credibilidade. E se ele dissesse não pague o imposto, ele seria acusado e entregue às autoridades como alguém que estaria fazendo uma revolta ou estava incitando uma revolta. Olha só que enrascada. Só que a resposta de Jesus, a brilhante resposta de Jesus, ele vai nos mostrar não apenas uma resposta bonita, mas vai nos mostrar um caminho para se lidar com a política. E é isso que nós vamos ver agora.
A resposta de Jesus foi, sem dúvida, impressionante. Você sabe que os políticos, quando tem uma pergunta polêmica, eles não respondem. Eles andam em volta do topo, como se diz, e eles se recusam a responder. Você fica até frustrado, irritado, e você observa agora nesse texto que as pessoas ficaram frustradas ou irritadas? De maneira alguma, elas ficaram maravilhadas. Jesus aqui, ele se recusa tanto à simplicidade política quanto à indiferença ou à preferência política. Então, se você está tentando ser um seguidor de Jesus, você tem que se recusar a isso também, tanto a simplicidade política quanto a indiferença e a preferência política. E esse é o caminho para se conversar sobre política e não brigar por causa dela. Então, vamos ver primeiro como Jesus se recusa à simplicidade política. A primeira coisa que nós observamos é como Jesus refaz a pergunta dos seus questionadores. Ele se recusa a responder simplesmente sim ou não, de dar uma resposta simples, superficial. Ao invés disso, o que ele faz? Ele pega um denário, que era esse imposto simbólico, vergonhoso, e faz as pessoas refletirem sobre o seu significado maior. Ele diz assim, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que geralmente acontece? Nós também queremos resposta simples, nós queremos sim ou não. Qual é o teu partido? É esse ou aquele? Mas Jesus, ele não pega esse caminho, ele resiste à simplicidade política, ele resiste à superficialidade. Ele nos faz perguntar para nós mesmos o seguinte, olha, onde está em todo esse processo político, onde está o reino de Deus? Afinal, dá a Deus o que é de Deus. Uma implicação prática disso é que nós não podemos dizer simplesmente que um partido político, um programa político específico ou uma plataforma política específica são de Jesus. Jesus, gente, se encaixa em todos os partidos, em todos os programas, em todas as plataformas políticas e ao mesmo tempo em nenhuma delas. Em quem os cristãos devem votar? Daí vai surgir a pergunta. A pergunta que Jesus faria, no entanto, é outra. Ele perguntaria certamente, por que você está fazendo isso? Qual a tua motivação em votar em determinada pessoa? Onde está o reino de Deus nisso? Eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor, se você compreende a questão da mordomia da criação, você não acha que você deve levar em consideração a questão da sustentabilidade ambiental quando você vota? Ou se você pensa na importância da justiça social no projeto de Deus, no projeto do reino de Deus, como você vai votar em alguém que não leva isso a sério, que simplesmente abandona qualquer resquício dessa questão? Ou ainda, se você ama o próximo e deseja o melhor para o desenvolvimento da sua cidade, como é que você vai compactuar com um candidato que apenas atende o interesse de algumas pessoas, talvez até apenas a sua, em troca de votos? Isso é algo para se pensar, você não acha? Perceba que você não pode simplesmente dizer que existe um partido de Jesus, que existe um programa de Jesus. Jesus não faria isso. Você está misturando Deus com César. Jesus resiste a uma simplicidade política. Ele resiste a colocar tudo dentro de uma caixinha. Mas Jesus resiste também à indiferença e à preferência política. Olha o que Jesus faz aqui. Ele pede por um denário. Inclusive, nós conhecemos essa moeda, pois ela existe em museus. E esta é uma moeda de prata que tem uma imagem de Tibério César, que tem a seguinte inscrição. De um lado, diz o seguinte: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E do outro lado está escrito sumo sacerdote. Muitos imperadores, eles eram sumo sacerdote dos cultos, dos principais cultos romanos. Perceba bem, está escrito ali filho de
Deus, está escrito sumo sacerdote. Gente, são palavras atribuídas ao Messias. Isso com certeza escandalizava e muito os judeus. Mas Jesus o que ele faz? Ele pega essa moeda e o que ele diz? Ele diz assim, ó, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ele, na verdade, está dizendo para nós devolver para César aquilo que tem a imagem de César. Se esse é o dinheiro dele, devolve para ele. Mas dê a Deus o que tem a imagem de Deus. E o que tem a imagem de Deus? Somos eu e você. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que você pode dar a César o dinheiro que ele pintou, mas você não pode dar a César a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu coração. Gente, isso pertence a Deus. Jesus aqui ainda tem mais um detalhe interessante. Jesus ele muda o verbo que foi usado na pergunta original. Na pergunta original dos questionadores de Jesus é feita da seguinte maneira: olha, vocês devem pagar ou não imposto? Nós devemos pagar ou não impostos para César? Essa palavra quer dizer presentear, algo assim na língua grega. Mas Jesus usa outra palavra na resposta, algo que as principais traduções colocam como dar, o que é muito difícil traduzir isso aí no português, mas literalmente significa devolver, significa pagar de volta o que ele merece. E o que um tirano merece? Talvez mereça o dinheiro de volta, mas você não pode aceitar completamente o seu sistema de injustiça, o seu sistema de exclusão. César, na verdade, ele quer, o imposto servia para isso, olha, ele quer a sua fidelidade última. E só que o que Jesus está dizendo é, isso você não pode dar para ele. Você pode dar o dinheiro para ele, agora o teu coração, a tua fidelidade, você não pode dar. Quando Jesus disse isso, o que aconteceu? Ninguém podia dizer que ele jurou fidelidade a César. E ao mesmo tempo ninguém podia dizer que ele proibiu de pagar o imposto. Jesus foi brilhante. E agora, como é que eu aplico isso dentro da questão política? Gente, o caminho é o seguinte: você não pode colocar a política como um fim em si mesmo. Você não pode olhar para o reino de Deus a partir da política. Você tem que olhar para a política a partir do reino de Deus. Esse é o caminho. O teu coração, a tua fidelidade não pode estar em um partido ou em uma plataforma específica de governo ou em um programa específico. Não, o teu coração, a tua fidelidade tem que estar no reino de Deus. E aquilo que colabora para o reino de Deus, é nisso que você vai lutar. Então você vai perceber essas coisas em vários partidos políticos, em vários programas, em várias plataformas. E essa é a base para nós conversarmos. Nós, como cristãos, devemos estar interessados no reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, é um reino de alegria, é um reino de perdão, é um reino que considera o outro. Nesse sentido, gente, não tem sentido as brigas por causa da política. Ela merece ser conversada, ela merece ser discutida, porque Jesus se recusa à indiferença política. Ele está trazendo uma transformação real na vida das pessoas e no mundo inteiro. Mas ele também se recusa a uma preferência política, porque em nenhum partido, nenhum programa, nenhuma plataforma, ele está totalmente conectado com o reino de Deus, porque na prática ele é feito a partir do reino dos homens, e são outros valores, são outras bases. Você percebe que existe um caminho possível de se lidar com a questão política de forma que ela não traga brigas, mas ela traz realmente uma oportunidade de refletir e de conversar a fim de que o reino de Deus apareça. Eu acho que esse é o caminho que a gente pode tomar.
Eu gostaria de concluir te mostrando uma pérola desta passagem. Quando Jesus destaca o denário e a inscrição que havia nele, ele se compara com César. Mas percebam que, embora os dois alegam que são rei, que são filho de Deus e são sumo sacerdote, eles são completamente diferentes um do outro. Um rei tem todas as moedas do mundo, que é César, e o outro não tem moeda alguma. Inclusive, ele solicitou o denário. Quando César se coloca como rei, ele se coloca com autoridade, ele se coloca com privilégios, com poder. Quando Jesus se coloca como rei, ele diz que ele é rei sem nada disso, sem dinheiro, sem poder, sem privilégio, sem prestígio algum. Então isso significa o quê? O que Jesus está trazendo não é apenas um outro reinado, ele está trazendo um outro conceito de reinar. Ele está trazendo para nós uma perspectiva de que a essência tem que ser mudada. E essa essência é o reino de Deus que traz. E é o que Paulo fala em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, ou partidos políticos, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Existe uma mudança proposta no reino de Deus, mas mudança a partir de valores sendo transformados. Valores que envolvem a fé, que envolvem a nossa fidelidade última a Deus. O que acontece no mundo político é que a essência das coisas não mudam. Mudam os jogadores, mudam os móveis de lugar, sai a direita, entra a esquerda, sai a esquerda, entra a direita, mas as coisas, pelo que nós observamos, não mudam. Por que não mudam? Porque os valores não mudam. O que Jesus está dizendo é que a real mudança no mundo acontece com a vinda do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. O que Jesus está propondo é que nós temos que servir ao invés de ser servido. Que nós temos que abrir mão dos nossos privilégios e começar a enxergar o mundo como um grande projeto de Deus. É isso que Jesus fez. Ele abriu mão dos seus privilégios. Ele abriu mão do seu poder. Ele se colocou em uma cruz e pagou o preço por nós. A injustiça que havia no mundo, ele tomou sobre ele, para que nós pudéssemos absorver a sua justiça e caminhar a partir de uma grande revelação, que nós somos aceitos e amados por Deus. E a partir dessa revelação, a partir da certeza que não são as nossas obras, não são as nossas performances, não é o nosso status que realmente conta diante de Deus, mas simplesmente o nosso movimento em direção ao seu reino, nós podemos não apenas desfrutar de uma vida plena, não apenas desfrutar de um futuro eterno e maravilhoso à nossa frente, nós também desfrutamos de paz em meio a todo esse caos político que nós presenciamos. Deus está nos chamando para fazer parte do seu reino, para ser parte não apenas do problema, mas da solução do problema do mundo. Como crentes em Deus, nós aderimos ao seu projeto antes de qualquer outro e somos realmente dispostos a viver aquilo que Deus tem proposto para nós. Então eu te convido a receber esse rei que abriu mão de todo poder, de todo privilégio, de todo dinheiro, para mostrar para nós o que significa reinado puro e verdadeiro, um reinado que realmente transforma todas as coisas e que essencialmente não tem a ver com política, embora através de todos os processos que existem no mundo, é possível haver transformação se eles estiverem baseados no reino de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor, porque Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós percebemos
que a tua mão poderosa tem guiado todas as coisas. E nós cremos que tu tem trazido o reino de Deus. Nós queremos fazer parte dela, nós queremos acreditar, mesmo que nós olhemos agora e vemos tantas situações tristes acontecendo, nós queremos confiar em Ti e lutar muito mais do que lutar por um reino político. Nós queremos lutar pelo reino de Deus. Então nos enche com esta fé e esta confiança e essa disposição em amar uns aos outros e dedicar o nosso coração efetivamente para Ti e para ninguém mais. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu queria saudar com a paz de Cristo, dizer da minha alegria de estar aqui nesse dia especial onde na nossa cidade nós elegemos ou votamos para prefeito e para vereador. Eu queria lembrá-los que toda autoridade é constituída por Deus, a Bíblia diz. E eu creio nisso, né? Eu creio que Deus está no controle, que Deus está no comando. E cabe a nós agora, já que as eleições já se foram, os votos, quem deveria votar já votou, quem torce aí pelo seu candidato, não sei em quem você votou, mas agora eu entendo que daqui para frente, ou sempre Deus esteve no controle das coisas. E cabe a nós orar. Também a Bíblia nos instrui a orar pelos nossos governantes. Então vamos orar. Deus, a gente quer agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder eleger o prefeito, vereadores. Deus, e queremos pedir para quem foi eleito, se não houve segundo turno, Deus, se não vai haver segundo turno, ou mesmo se houver, para quem for eleito, que seja
Deus, um governo justo, que seja um governo íntegro, que seja, Deus, a oportunidade, Deus, de os nossos governantes conhecerem o Senhor através dos nossos testemunhos. Por favor, Deus, que o teu povo haja diferente nessas eleições e que possa mesmo, ó Deus, ter a tranquilidade para aceitar, Deus, o que o Senhor já determinou. Eu quero agradecer ao Senhor, pedir a tua bênção, guardar a vida, Deus, de quem vai governar a nossa cidade, daqueles que vão governar, como prefeito e vereadores e vereadoras, não sei, Deus, quem o Senhor vai colocar na liderança da nossa cidade, mas que haja temor, que o teu reino possa se expandir, chegar até a esse escalão, Deus, que muitas vezes não temos acesso e que são tão, Deus, bombardeados pelo inimigo. Nós queremos pedir a tua bênção, que a nossa cidade seja uma cidade justa para quem Deus é um necessitado, pedir que tenhamos impostos justos, que tenhamos, Deus, enfim, um governo segundo o teu coração e um governo que almeja o crescimento, Deus, e o bem-estar da população da cidade de Florianópolis. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja que votou, e já queremos te agradecer no nome de Jesus, Pai. Amém.